Seção 15 de A Margem da Historia, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 4. Estrelas indecifráveis. Conta-nos São Mateus daqueles 3 reis magos que abalaram de seus países em busca do Messias recém-nascido, conduzidos por uma estrela extraordinária que improvisamente resplandeceu na altura em plena luz de um firmamento claro. Não critiquemos impiamente a narrativa singela do primeiro evangelista. Justifiquemo-la. Por aquelles tempos, da Chaldeia à Grécia e à Italia, à India e à China, os graves acontecimentos, ao parecer dos mais sisudos astrólogos, prenunciavam-nos os céus. Do Mahabharata à Ilíada, alonga-se um imaginoso devaneio. Quando nasceram Krishna e Buddha, alumiaram-se os horizontes em resplendores de quedas de bólides. Propícios clarões lustrais banharam o berço de Esculápio. E ao ruir, trabalhada das catapultas, a derradeira cortina dos muramentos de Troia, aflora no espaço a 7ª estrela da constellação das Pleiades. Ora, para a vinda de Cristo, aparelhara-se a antiguidade de esperanças religiosas tão vastas que o messianismo judaico se generalizara em aspiração universal. Conchavavam-se, prognosticando-a, o histerismo das sibilas e o ilapso dos profetas, os cálculos imperfeitos dos primeiros astrônomos contemplativos e os hexâmetros impecáveis dos poetas da Roma imperial. A cultura classica, na sua plenitude, acolhia um echo longínquo das civilisações orientais, que terminavam. As rudes profecias de Balaão, pressagas do reinado deslumbrante de um Deus nas terras eleitas de Israel, harmonizavam-se, de algum modo, às apóstrofes rítmicas do Prometeu de Ésquilo, ao vaticinar, nos palcos atenienses, ante o assombro das plateias comovidas, a próxima abdicação de Júpiter. O livro de Daniel prolongava-se nas éclogas de Virgílio. E o vate gracioso, num rapto genial da fantasia, batera parelhas ao vidente. Não lhe bastara o pressentir próximo renovamento dos séculos esgotados, trocando-se os signaes dos tempos, senão que ao espectaculo das sociedades novas, prefiguradas, ligou o império de uma criança maravilhosa, que ao nascer faria estremecer a natureza inteira, da immensidade dos mares à immensidade dos céus. Foi além no descortino inexplicável. Previu que a nova ordem moral, instintivamente adivinhada, requeria outras linhas mais correctas no próprio quadro da natureza física. Transfigurou-se, sem o saber, em émulo de Pitágoras e precursor de Copérnico. De sorte que a primeira sacudidura na terra, imaginada imóvel e a centralizar as caprichosas esferas de cristal, onde se clausurava o universo, lhe desponta no vigor de um verso admirável, porque quando nascesse o infante predestinado, no seu eixo abalado o mundo oscilaria. Assim, avassalava as raças mais discordes ao anelo transcendental das profecias. Não maravilha que os 3 magos, filhos da Chaldeia sonhadora, arrancassem de seus lares remotos, norteando-se pela estrela surprehendente. Iam-se em busca do Messias, vindos de Sabá, ou da Babilônia, ou da Pérsia, marcharam longos dias, até que atingiram os terrenos adustos do Iêmene. Calcaram-nos sob os céus implacáveis da paragem estranha. Em torno os móveis areais, transverberando a luz, mal lhes disfarçavam no chão revolto, que pisavam, a escanceladura dos abismos, abertos pelo velho mar extinto,
que por ali expandia outr'ora o Mediterrâneo, e hoje mal se adivinha, evanescente e estancado na depressão profunda do asphaltite. Romperam nos com o remorado andar das caravanas. Caminhavam na intermittencia angustiosissima dos dias adurentes e das noites enregeladas. E foram-se, de deserto em deserto, de oásis em oásis, das sombras zimbradas de lampejos das tamareiras altas para os areaes em fogo, onde agonisam os heliotrópios tolhiços e as pistáceas deprimidas, até que as suas vistas tontas das miragens distinguissem os primeiros rebordos dos pendores clivosos ao norte do Sinai, estalados e ásperos, estereographando ainda a convulsão vulcanica que lhes ergueu os cimos arremessados de rocha viva, perpetuamente desnudos, para que o sol n'elles renove sempre, no espadanar dos brilhos reflectidos, a memoria longinqua das sarças ardentissimas dos prophetas. Transmontaram nos, tornejando lhes as encostas mal vestidas da florula bravia das acacias espinhosas, e seguiram, lentamente, até Jerusalém. Não pararam. Deixando a cidade compacta entre as apprehensões de Herodes e as conjecturas dos sacerdotes suspicazes, reaviaram-se, rumo feito ao norte. Dirigiram-se, sem o saberem, em demanda da menor das villas de Judá. Adiante, immovel no horizonte resplandecente, attrahia-os a estrella radiosa, e ella foi conduzindo-os até Belém, onde os seus raios tranquillos se joeiraram na cobertura humilde de um estabulo. Penetraram no. Foi um encanto e um desafogo. Os olhos encandeados no refulgir dos plainos incendidos repousaram, suavemente, na auréola ideal de uma fronte loura de criança. Depuseram-lhe depois, aos pés, as preciosas dádivas que traziam. Prostraram-se, adoraram-na. Então a estrella se apagou na altura. Mas não se extinguiu para sempre. Por singular que se afigure, a sciencia, entre todas senhora dos phenomenos que a constituem, durante longo tempo, pela voz dos que melhor a versaram, planeou ajustar ao mysticismo incomparável de S. Mateus as suas formulas rigorosamente positivas. Não tolheu os sábios fascinados a simples consideração do absurdo ou da impiedade, sem dúvida decorrente da só tentativa de subordinar-se ás leis naturaes um caso que satisfazia á saciedade a crença religiosa, com a simples circunstancia de derivar-se da onipotencia divina. É que estes sóes intrusos, ou estrellas hospedes do firmamento, consoante o pinturesco dizer dos velhissimos astronomos chineses do Matuanlin, constituíram, em todas as épocas, a novidade mais emocionante do universo. Menos communs que os cometas, por adstritas a um compasso mais vagaroso, no rythmo das manifestações periódicas das apparencias cosmologicas, talvez por isso mesmo foram sempre mais surprehendedoras. Observam-se de séculos em séculos. Em 2000 annos, desde a primeira estrella variável que Hipareus registrou entre alpha e beta do Escorpião, no anno de 143 a.C., até quase aos nossos dias, mal se apontavam 22 apparições verificadas. E em todas ellas, quer os raios entrevistos se reflectissem nas retinas encantadas dos antigos crentes, quer nos astrolábios medievos ou nos telescópios modernos, deslumbraram por igual os phantasistas fervorosos e os pensadores tranquillos. E apagaram-se,
despertando um sem numero de hypotheses, todas até hoje inviáveis e vacillantes, desde a de Newton, explicando-lhes a revivescencia dos brilhos como um effeito da queda dos cometas, a de Maupertuis, das rotações regulares e continuas de Bouyan, ou Goodricke, a dos fluidos eléctricos de Arago, e innumeraveis outras, que constituiriam por si sós uma bibliotheca singularissima de conjecturas e de erros. Porque a astronomia não deu um passo para esclarecel as. Neste lance, está como em plena média idade. As suas fórmulas e systemas não valem o latim aterrado dos astronomos de horoscopos, tateantes nas miragens astrologicas. O illustre Fay, por exemplo, não no-las explica melhor do que Epidanos, o extraordinario monte de Sangal, nuncio da estrella nova, de excepcional fulgor, que sobredurou durante 3 mezes o signo de Ares, no extremo meridional dos céus. É como se passassem sobre as sciencias 600 annos inuteis. O raciocinio inflexivel do scientista desses dias, apercebido de melhores lentes e de melhores fórmulas, diz-nos ainda menos que o espanto do asceta, absorto ante o astro insolitae magnitudinis, aspecto fulgurans et oculus verberans, fulgindo espantosamente e apagando-se tão de súbito que justificaria o pensamento ousado de Chladni no conjecturar as destruições violentissimas dos mundos que se incendeiam. No entanto, apesar do incompleto dos antigos catálogos estelares, jamais passou despercebida a mais diminuta delas, acessível à observação directa, desde a Omieron bruxuleante de Davi Fabricius em 1596, a monstruosa estrella de constellação indecisa que o Matuanlin registrou em 1578, tão grande quanto o próprio Sol. E umas e outras despertaram em toda a parte os mais pertinazes estudos. Baldados todos. As theorias prestes levantadas, prestes decaídas, succedem-se ou revezam-se, insustentáveis na fluctuação indefinida das hypotheses. Aponte-se um exemplo classico. Em torno da Peregrina, descoberta em 1572 por Tycho Brahe, debateram-se todos os naturalistas dos fins do século XVI. E acompanhando-se, quasi justalinearmente, a narrativa do grande precursor de Kepler e de Newton, põe-se de manifesto que o acontecimento era, na verdade, de molde a impressionar os mais incuriosos espíritos. O successo sobresalteou o sábio dinamarquez, quando elle se dedicava a outras cogitações. Seguia da Alemanha para a Dinamarca, e como se hospedasse na abadia de Haritswald e estivesse longe dos livros e instrumentos predilectos, entregou-se algum tempo, por desfastio, aos seus sonhos de alquimista, característicos da época. E atravessava os dias em um laboratorio atravancado de fogareiros e retortas, de sorte que, somente ao cair das noites, diante da janella aberta, lançava as vistas desarmadas para os céus, longo tempo, numa contemplação que era o próprio rever a sua carreira extraordinaria, balizada em cada um daquelles pontos luminosos. Mas estas romarias virtuaes, por meio das constellações, interrompeu-lhes certa vez o caso inesperado. Foi n'um dos longos crepúsculos próprios áquellas altas latitudes. Tycho Brahe divisou de repente, perto do zénite, no grupo de Cassiopeia, uma estrella fulgurante de anomala grandeza, como ainda se não vira. O seu assombro foi indescriptivel. Acreditou n'uma hallucinação. Inquieto e alarmado ante a surpresa que lhe apontava no infinito
ao cabo de tão longa vida passada entre as estrelas, deixou de arremesso seu retiro tranquillo e chamou aos gritos os operários do laboratorio e interpellou os próprios camponeses que lhe passavam á porta voltando das searas para confirmarem o facto inesperado. A stella nuova era fixa, definida e mais scintillante que todas as do firmamento. O seu brilho offuscava os de sirius, de vega, de júpiter e de venus, ainda quando próxima da terra. Distinguia-se em pleno rebrilhar do sol meridiano. Nas noites tormentosas os seus raios coavam das nuvens que se espessavam escondendo os céus. Mas foi um resplendor passageiro. A partir dos fins de 1572 diminuiu-se-lhe o fulgor. Ficou igual a Júpiter. E continuou no decair continuo, ao mesmo passo que a primitiva brancura se alterava. Em março de 1573, reduzida á segunda grandeza, os raios que se lhe avermelharam equiparavam-na a Marte. Em julho estava em terceira grandeza. Decaiu a quarta em outubro. Em novembro, n'um súbito obscurecimento, mal se incluía na 11ª, uma taxa imperceptível no espaldar do trono olympico de Cassiopéia, e logo depois se extinguiu, ou pareceu extinguir-se, porque o telescópio ainda não se inventara, depois de 17 mezes de existência misteriosa. Taes pormenores, como observa Humboldt, delatam bem a influencia que o phenomeno exercia nos espíritos e a importância que se dava aos problemas que elle suggerem. Assim, o mesmo Tycho Brahe nelle baseou-se para agitar, n'um lance de génio, que o faz invadir a gloria futura de Herschel, a theoria da formação das estrelas com a matéria cósmica incompletamente adensada nas nebulosas. Houve, porém, outro rumo às pesquisas astronomicas exercitadas a proposito do ephemero mundo de 3 mezes. De feito, para a maioria dos scientistas do tempo, elle traduzia o resurgimento da estranha estrella dos magos, que brilhara havia 16 séculos. Nunca o mysticismo e racionalismo se entrelaçaram mais estreitamente à luz de indagações tão positivas. O próprio Cardan alinhou-se entre os mais convictos no restaurar-se a antiga pagina do Evangelho, entreçachando-a com as da sciencia, e, ainda exagitado das últimas controversias da Reforma, um rígido protestante, Theodoro de Beza, successor de Calvino, esposou lyricamente a causa maravilhosa, versando-a nos cantos commovidos de um poema. Por fim, Gudrick, o génio mais singular da humanidade, um surdo mudo que morreu aos 22 annos, deixando um traço imperecível nas sciencias, procurou destacar para a evidência infrangivel da arithmetica o milagre. Era o mysterio a resolver-se em números. Partindo dos elementos fornecidos por um astronomo da Bohemia, Cipriano Leavitt, relativo a 2 estrellas que apareceram em 945 e 1260, na mesma zona do espaço, perto da Via Láctea, onde se mostrara a peregrina de Tycho, elle encontrou-lhes, no intervallo de 315 annos, a razão de uma série simplissima, de modo que, por differenças successivas, a começar de 1575, data em que a estrella de Tycho Brahe devera ter se extinguido de todo, se pudesse ir, recuando no tempo, encontrar mathematicamente, no seu primeiro termo, o primeiro anno do cristianismo. E traçou a progressão arithmetica evidentemente certa. 1575, 1260, 945, 630, 315, 0. Infelizmente, infirmavam-lhe vários termos dúbios ou falsos. Não só os astros de Leavitt eram contestáveis, como nenhuns catálogos inseriam a estrella fugitiva em 630 a 1260.
mas este malogro não desinfluiu os sonhadores a caminharem tão aforradamente pela astronomia em fora, porque desde lhes tomou a dianteira, dirigindo-se com a mesma anciosa e mystica curiosidade, o mais illustre entre os maiores astronomos, Kepler, que ao mesmo passo que deduzia as leis inviolaveis da geometria planetaria, reanimava o estranho problema biblico scientifico. É que o impressionara, como ao maior de seus antecessores, uma outra apparição luminosa, por igual surprehendente. A sua estrella, que irradiara de improviso em no Serpentário, com a ascensão recta de 259°42' e declinação austral de 21°15', era, de facto, à parte a differença de posições, em muitos pontos identica à de Tycho Brahe. Supplantava no brilho as demais, de primeira grandeza. Refulgia n'um scintillar agitadissimo que estonteava as vistas, e foi-se igualmente sumindo, com analogas phases na variedade das cores. Em janeiro de o seu fulgor amortecido mal a igualava a Antares. Em março deperecia, equiparadas de terceira grandeza. Um anno depois desfez-se completamente no espaço. Ora, simultânea com seu apparecimento, occorrera a conjuncção de Júpiter e Saturno, a que se aditou logo após, em março de a de Marte, determinando conhecido phenomeno periódico dos céus, adscrito a intervallos regulares de 20 annos. Era, como se vê, um ponto de referencia novo, que surgia entre as apparições até então de todo em todo imprevistas. Aproveitou-o Kepler. Esteando-se naquelle periodo inviolável, procurou descobrir se havia verificado a situação excepcional dos 3 planetas no anno do nascimento de Cristo, em que se observara a radiosa conductora dos magos. E os resultados de um cálculo extremamente simples foram notáveis. Admittidas embora todas as surpresas do acaso, realizara-se pela primeira vez uma previsão scientifica no complicado e mysterioso assumpto. De facto, á luz da prophecia retrospectiva blindada de elementos tão firmes, o astronomo deduziu que a conjuncção inicial de Júpiter e Saturno se effectuára realmente no anno de 747, de Roma, na segunda metade do signo de Áries, completando-se logo com a de Marte, na primavera de 748. Então, diante de datas tão eloquentes, a ilação afigurou-se-lhe inflexível. A sua estrella, como a de Belém, associando-se a identicas manifestações planetarias regulares, periódicas, succedendo-se infallivelmente, mercê das próprias leis geométricas que elle desvendara, era a própria estrella que conduzira os magos. Não discutamos o parecer do sábio incomparável, que jamais realizou a mais rápida observação de uma altura sem dobrar-se, genuflexo, ante a majestade emocionante do infinito. Releva, porém, observar que, ainda mesmo de todo libertas de quaesquer intuitos religiosos, nos nossos dias asperamente utilitários, estas estrellas variáveis e repentinas, cujo numero sobremodo avultou com o emprego de melhores objectivas, das placas photographicas e da spectroscopia, são ainda um verdadeiro mysterio. Estudando as, tem-se chegado hoje a resultados desalentadores. Não é apenas a ingerencia anarchica do sobrenatural ou do divino que havemos de remover da frente para vê-las bem, galhardeando a nossa magnifica ignorância inflada de theoremas, senão que ao mesmo tempo havemos de repellir o que até agora parecia intangivel e inabalável, as nossas formulas mais bem decoradas, os systemas mais rígidos, todos os raios vectores e ellipses,
e arremessadas parábolas a nos desenharem os projectos da architectura maravilhosa dos mundos, riscando-se, além d'isto, do mais sumptuoso dos calendários os melhores santos da nossa impiedade ou do nosso ultramontanismo sem Deus. O evangelho fecha-se com a astronomia. Demonstra no-lo um derradeiro exemplo que nos escusamos de longamente explanar, trilhando os rastros de um scientista qualquer. O mais bem estudado desses astros indecifráveis é Beta de Perseu, a classica Algol dos árabes, descoberta desde 1667 por Montanari. As suas variações de brilho, succedendo-se em curtos períodos de uma regularidade perfeita, tornam-na mais comprehensivel que as demais, vistas de relance. Por isto mesmo, Goodricke apresentou, desde o século XVIII, acerca dos periodos de suas oscillações seculares, uma hypothese, que está hoje unanimemente aceita sob o beneplácito de recentíssimas observações espectroscópicas. Consiste, de um modo geral, em admitir-se um binario de dois astros tão achegados que parecem unidos ás nossas vistas, e descrevendo ambos, em torno de um centro de gravidade commum, as suas órbitas ellipticas, de modo que cada revolução corresponda a dois eclipses, de um e de outro, no mutuarem as suas inevitáveis occultações intermittentes. Ora, discutindo-se sob diversos aspectos esta hypothese, que é a única a não se retrair diante das objecções que se lhe antepõem, e é a única a explicar, consoante pareceres unânimes, a curiosa anomalia que surprehendeu por igual os magos primitivos e os mais robustos pensadores, convém os astronomos contemporâneos em que ella, por sua vez, acarreta outras hypotheses, e entre estas uma que os perturba, a de systemas cósmicos construidos de uma maneira inteiramente diversa da do nosso systema planetário. O parecer é unânime, e nem carecemos demorar-nos pormenorizando-o. Recentemente, Zollner e Bruns, repugnando lhes abandonar as trilhas tradicionaes da astronomia, ou por evitar a derrocada de theorias tão brilhantes, demasiaram-se em argumentos armados a engenharem outras explicações. Baldaram se lhes as tentativas. Ficou de pé um conceito único, o caso das estrellas variáveis, até agora incomprehensivel, escapa inteiramente aos methodos ordinários da mecanica celeste. Ora, volvendo a Beta de Perseu, trata-se de uma estrella que rebrilha com intervallos de excepcional regularidade. Além disto, inclue-se entre as mais humildes do firmamento. Nada possue do maravilhoso encanto da Peregrina de 1572. Ofuscá-la-ia o só apparecimento, à distancia, da estrella de Kepler. Perde-se nas alturas. Os astrónomos do observatório de Yale, ao determinarem lhe a paralaxe annual, com as suas lúcidas medidas heliométricas, encontraram o ângulo apertadíssimo de 0,035 e concluíram que se transportasse o Sol à distancia deduzida daquelle elemento, elle se encolheria no espaço, menor que uma estrella de segunda grandeza. Realmente, Algol, a estrella diminutissima, que não distinguimos por demasiado perdida na poeirada cósmica, e que não atrahiria os magos, nem deslumbraria Kepler, nem sobresaltaria Tycho Brahe, representa, conforme os cálculos severos de Chazy, um globo 52 vezes mais volumoso que o nosso coruscante astro-rei, soberano na exiguidade de sua minúscula província planetária. Quase se admite, por esta simples circumstancia, que esta última se não possa erigir em modelo impeccavel, capaz de se ajustar a toda a architectura do universo. E não nos espanta que, após estudarem, sob incontáveis aspectos, os astros extraordinários, de assistirem ao despencar escandaloso de tantas explicações,
gizadas a esclarecel-os com os nossos conhecimentos actuaes, cheguem os scientistas de agora á melancólica conclusão da falencia inesperada da astronomia ante aquellas estrellas flagrantemente rebeldes a todas as analogias oriundas do nosso systema e ás formulas mathematicas mais seguras. Seguimos de bom grado neste lance a arrebatada ousadia de um dos mais bellos espiritos da sciencia contemporânea, Puiseux, acreditando que a própria estabilidade das órbitas planetarias cessou de se erigir em lei universal e que as ideias consagradas de Herschel, de Laplace e de Newton, assignalando como objectivo uniforme da portentosa gestação das nebulosas o nascimento de globos sólidos que se encarrilham logo após em órbitas invariáveis e rolam perpetuamente na immensidade sob o império das leis mais vastas da mecanica, se acham quasi tão distanciadas de nós quanto a doutrina ontológica que immobilizava a terra, o centro invariável do universo. Como quer que seja, as nossas vistas cosmogonicas dilatam-se e já não nos maravilha que a alma magnifica de Kepler passasse com o mesmo enthusiasmo fervoroso do rigorismo impeccavel das suas linhas geometricas para os êxtases arrebatados dos crentes, consorciando, como nenhuma outra, o espirito scientifico que nos desvenda o destino das coisas ao espirito religioso aviventado pela eterna e anciosa curiosidade de desvendarmos o nosso próprio destino. E pensamos, maravilhados diante do crescer e do transfigurar-se da própria realidade, que mesmo na esphera apparentemente secca do mais estreito racionalismo se nos faz mister um ideal ou uma crença, ou os brilhos norteadores de uma illusão alevantada, embora elles não se expliquem nem se demonstrem com os recursos da nossa consciencia actual, como se não demonstram nem se explicam, malgrado os recursos da mais perfeita das sciencias, os astros volúveis que pelejam por momentos e morrem indecifráveis, como resplandeceu e se apagou a estrella radiosa que norteou os magos no deserto e nenhum sábio ainda fixou na altura. Fim da seção 15. Fim de A Margem da Historia, de Euclides da Cunha.